Estamos aqui Boa. nesse dia 26 de agosto de 2023. O Palmeiras completa hoje 109 anos, não é isso, meu amigo Thiago Forato? Hoje vamos fazer esse vídeo aqui especial em comemoração aos 109 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem uma caneta muito bonita, né? O Palmeiras Tá tem vários focando, produtos, meninas. um deles é a caneta. Então, hoje vamos fazer um conteúdo diferente do que a gente costuma fazer, né? Vamos sair da entrevista, de debate sobre a história do clube. Vamos falar de títulos que o Palmeiras conquistou. Títulos. São vários títulos, né, nessa história de 109 anos. Você sabe todos de cor, meu amigo Thiago Furato? Neste século, acho que me lembro de todos de cor e salteado, hein? Minha memória eu acho que tá afiada. Sim. E só para destacar aqui quem é membro, né? Se você pode se tornar membro, quem é membro está assistindo esse vídeo antes de todo mundo. Então, torne-se membro, vire um Parlander, né? Nós temos vários benefícios e um deles é ver o conteúdo sempre antes de todo mundo. Então, vai estar em algum lugar aí mais informações para você virar membro, mas você que está chegando agora, né? Você que não é membro está chegando agora. Está na descrição também. Exatamente. Mas nesse dia 26 de agosto, 109 anos do Palmeiras, a gente resolveu fazer um tier list dos títulos do Palmeiras do século XXI, né? Boa, tem título, hein? Sim. E por que do século XXI? Porque é os que a gente viu mais, né? Mais lúcido, enfim. A gente viu alguns dos anos 90, mas a gente era muito criança. E se a gente for pegar todos os títulos da história do Palmeiras, a gente vai ficar até amanhã. Aqui, não dá, até os 110 anos a gente vai estar aqui ainda. E provavelmente vão vir mais títulos ainda. Então, quisermos pegar um período ali, a gente acabou optando pelo século XXI e vai ter de tudo aqui, todos os títulos. Todos, absolutamente todos, até aqueles que você não lembra. Todos. Exatamente. Todos mesmo. Então já vamos começar aqui, sem mais enrolações. Vamos lá. Vamos ver se vai dar treta, se a gente vai concordar com tudo. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver. Boa, foi aí? Opa, aqui tudo certo. Então para quem não sabe como funciona, né? Nós temos aqui as categorias e a gente vai meio que ranquear por importância, né? Basicamente isso. Então temos o Supremo, que é o Supremo, né? É mais do que histórico, então assim, aqui está em ordem de importância. Então o Supremo é o título assim que a gente comemoração máxima, comemoração suprema. Aí embaixo vem o histórico, que é aquele título histórico. Depois o muito importante, que é um título que é muito importante, mas não chega a ser histórico. E aquele que não vai ser lembrado, que daqui 20, 30, 40 anos ninguém vai lembrar que o Palmeiras venceu esse título. E o não comemorei. Aí o não comemorei, enfim, a gente vai tentar desmembrar. E aí temos todos os títulos aqui, desde Série B, Supercopa, Recopa, Libertadores, enfim. Vamos aqui na ordem. O primeiro título do Palmeiras no século XXI, né? O Palmeiras tinha vencido o título em 2000, aí depois voltamos a vencer a Série B de 2003. Olha que título ótimo, né? Série B de 2003. E aí, Forato, você comemorou, não vai ser lembrado, muito importante, e eu acho que para por aí, porque eu acho que histórico e supremo não vai histórico não é. Foi muito importante porque eu acho que mostrou que o Palmeiras voltou na bola, né? Não comemorei, estaria mentindo. É claro que eu comemorei e não vai ser lembrado também, eu estaria mentindo, porque todo mundo faz questão que a gente não esqueça. Então, dito isso, pela circunstância, foi importante na ocasião por conta disso. Porque o Palmeiras mostrou que dá para cair para a Série B e voltar para a Série A na bola, né? Eu sei que foi os primeiros anos ali que você começou a entender o futebol de forma mais lúcida, mas mesmo para quem começou a entender de forma mais lúcida ali, deve ter comemorado também, imagino eu, ou estou enganado? Assim, eu comemorei talvez porque foi minha primeira... Aí eu acho que isso é muito pessoal, né? Foi o primeiro título mais lúcido que eu vi do Palmeiras. Sim. Então, eu acabei comemorando, mas provavelmente quem viveu os anos 90, ou quem viveu as academias, né? Enfim, eu acredito que não tenha comemorado, mas isso aqui é muito pessoal, né? Então, sim, um pouco. Sim, e o não vai ser lembrado, cara, não tem como, porque título de Série B vai ser lembrado, né? Na verdade, não o título, mas o rebaixamento. O rebaixamento. Daqui 50 anos, todo mundo vai lembrar que o Palmeiras disputou a Série B de 2003
Isso é uma coisa que vai ficar marcado para a história, né? Poderia ser até um histórico nesse sentido, ser marcado na história, mas... Negativamente, né? Não é que não é um título muito importante, se a gente for ver em importância histórica, né? Mas por Não esse é. critério de falar que o Palmeiras voltou na bola, eu acho que pode ser. Eu acho que talvez seja o que mais se encaixa no muito importante. Aí depois Sim. o Palmeiras voltou a vencer um título em 2008, que foi o Paulistão. Verdade. Né? O primeiro título, eu acho que foi o primeiro título assim da nossa geração, mais melhor que a Série B, né? Mais importante, que a gente tinha ali um pingo de esperança de dias melhores. A gente tinha bons jogadores, o Valdívia, o Diego Souza, o Alex Mineiro, o Kleber, enfim, tinha bons Tínhamos um jogadores bom lá. time. Sim. Eu colocaria no muito importante também, no sentido desse contexto mesmo, assim, também. Eu Eu acho que também, todo mundo muito importante. comemorou e eu acho que ele poderia ir, talvez, não vai ser lembrado, mas eu acho que pra gente ele vai ser muito lembrado por esse contexto. Sempre. Pro Eu acho que é o palmeirense, mesmo sempre. caso... mas eu acho que é mais pro palmeirense da nossa idade, da nossa faixa etária, ali de 30 e Sim. poucos anos, 20 e poucos 30. Porque pro torcedor de 18 anos é só mais um título, ele não tá ligando. E pro torcedor que viveu as academias ou viveu os anos 90 de forma bem lúcida, também deve ter sido só mais um paulista, só mais um título, né? Agora, pra gente, que era criança, adolescente nessa época, a gente foi o título, né? A gente não sabia o que era ser campeão. A gente viu São Paulo sendo campeão, Corinthians. E talvez se o Palmeiras não ganhasse esse Paulista de 2008, talvez muitas crianças e adolescentes virariam corintiano, São Paulino, porque sabe-se Claro. lá quando a gente ganharia outro título, né? Sim. Então, eu acho que entra no muito importante nesse cenário aí. Não, Pode pôr no muito concordo. importante? Foi muito importante. Foi, aliás, o primeiro título que eu comemorei, digamos assim, não mais crescido. Talvez mais crescido, mas assim, foi um título que estava me preparando para o que ainda estava por vir, assim, de certa forma. Porque o Paulistão, tudo bem, já não era mais o Paulistão dos anos 90, mas para quem estava na seca desde o ano 2000, o Paulistão era o Super Paulistão, né? Então, dentro da nossa história ali, por todo o contexto, por ter o Luxemburgo, por estar na fila, pelo Palmeiras 22 rebaixamentos também, sem ter ganhado nada, quer dizer, um rebaixamento na época ainda. Então, não tem como não colocar esse título do Paulistão por pelo menos muito importante. A gente eliminou um São Paulo numa semifinal em 2 jogos muito disputados, contra um São Paulo que era bicampeão brasileiro, tinha até o Adriano Imperador também na época, o São Paulo de Muricy Ramalho. Então, pelo contexto, esse Paulistão de 2008 é muito importante, sim. Então, foi lá no muito importante. Depois voltamos a vencer um título. Olha como era duro nossa vida, né? Só em 2012, a Copa do Brasil. Putz, e aí? Cara, eu posso falar, pela minha experiência pessoal, eu comemorei a Copa do Brasil no nível supremo. Foi o título que eu mais comemorei do Palmeiras na minha vida. Porque, como eu tinha acabado de falar, a gente estava numa seca nacional desde o ano 2000, né? E era a volta do Felipão também. O Felipão tinha voltado em 2010, passou 2010, a gente foi eliminado pelo Goiás na Sul-Americana. Em 2011, a gente não chegou perto de ganhar nada. Em 2012, aquele desacreditado Palmeiras conseguiu uma vaga na Libertadores de 2013, batendo o Grêmio na semifinal e depois o Coritiba na final. Ok, era o Coritiba, mas o São Paulo foi eliminado por esse mesmo Coritiba. E toda aquela mística, né, do Barcos com crise de apendicite na final, não jogando, o Valdívia baleado sempre, Felipão, a motivação do cara, Luan com uma perna só. Era o meu primeiro título vendo como maior de idade. Então, quer dizer, todos esses elementos, para mim, foi o título que eu mais comemorei do Palmeiras até hoje, essa Copa do Brasil. Então, para mim, particularmente, foi supremo, cara. Supremo. Não sei se você vê da mesma maneira, mas... Não foi o título que eu mais comemorei, porque depois vieram outros, mas até ali era o título que eu mais comemorei. Também por esse contexto. Foi o primeiro título nacional que eu vi o Palmeiras ganhar, que valia uma vaga na Libertadores, que era uma coisa que era difícil ter vaga na Libertadores. Ainda era né? difícil, sim. Era difícil você disputar a Libertadores, ainda mais o palmeirense que sofreu ali e perdeu aquele título ganho em 2009, e a gente não foi nem para a Libertadores, 2010 sofrido, 2011 sofrido,
E aí, 2012, aí tinha esse contexto do Filipão. Eu lembro que foi uma febre, todo mundo usa bigode. Eu usei bigode na Verdade. época também. Eu também, Então, claro. assim, virou uma mania. Foi assim, na época foi uma comemoração suprema, porque a gente não sabia o que viria depois. Se a gente soubesse que a gente viveria de 2015 para frente, a gente não comemorava tanto essa Copa do Brasil, mas ali, naquele momento, a gente não sabia o que aconteceria depois, tanto que aconteceu o pior depois, né? Mas e eu Exatamente. concordo que também não encaixaria como histórico, porque não é uma conquista histórica, no sentido de daqui 20 anos, assim. Também nem é muito importante também nesse sentido, porque depois também o Palmeiras cai, né? Enfim, acabou não tendo tanta importância esse título, né? Que era para ter importância, no momento teve, por isso que a gente comemorou muito, mas depois acabou não tendo tanta importância, porque a gente foi rebaixado. Então, é um título que a gente até esquece muitas vezes, então eu vou pôr no Supremo também. E aí depois Ó, veio a Série B, mais uma Série B de 2013, né? É o que eu falei, a gente acaba rebaixado depois do título. E, cara, eu confesso que essa Série B eu não comemorei. Não sei também não. se Foi só você um alívio mesmo. comemorou. Só rapidinho, tem membro assistindo aqui o nosso vídeo em tempo Boa. real. Então, se você quer fazer como Eduardo Franco, seja um Parlander e veja todos os nossos episódios em tempo real. Mas sobre a Série B 2013, também, cara, para mim foi só um alívio, uma angústia que acabou naquele dia do título da Série B. Era um bicampeonato que a gente não queria ter, né? Então, foi realmente. Já era mais fácil o modelo de subir, né? Porque quando o Palmeiras subiu pela primeira vez, eram só 2 times. Quando o Palmeiras subiu pela segunda vez, eram 4. Ou seja, era obrigação subir. E com título também. É sempre uma obrigação do time grande subir com título. A não ser que tenha mais times grandes. Mas como o Palmeiras caiu em 2012 e na Série B de 13 só tinha o Palmeiras de time gigante, era obrigação do Palmeiras ser campeão. E foi campeão. Mas falar que comemorou, eu também não comemorei. Nem esbocei sorrisos. Sim, eu concordo. Eu assino embaixo e a mesma lógica do. Não dá para pôr não vai ser lembrada, porque todo mundo vai lembrar que o Palmeiras jogou a Série B Todo mundo esse vai ano. lembrar. Então, Exatamente. eu acho que tem que não comemorei mesmo. Aí Sim. depois, temos uma taça que você inventou aqui. Essa taça, atenção palmeirense, vocês vão ficar sabendo em primeira mão que o Palmeiras venceu o Opa! torneio em 2014, Ano do que foi inventada centenário. pelo Forato. O Centenário é inventor coisa está do aqui. Cortinas. O inventor desse torneio está aqui. Diz Thiago Forato que o Palmeiras venceu o torneio Julinho Botelho em Taça Julinho 2014. Botelho. Contra a Fiorentina. Explique o que foi isso, contextualiza, porque eu não tenho ideia. Obviamente eu não comemorei, porque eu não lembro. Obviamente é um torneio amistoso, então ninguém comemora isso aí. Então, explique o que Ó, é isso para o palmeirense que não conhece. Nem no quem site pode. oficial está esse título, hein? Deixando claro aqui. Quem acredita que Ricardo Gareca não teve conquistas pelo Palmeiras está redondamente enganado. O Ricardo Gareca foi campeão pelo Palmeiras com a taça Julinho Botelho, e esse torneio aconteceu em meio à tentativa do Palmeiras em se livrar da Série B pela terceira vez, né? O Palmeiras estava ali naquele sufoco, cai, não cai, vamos brigar. Depois o Gareca acabou sendo demitido para a chegada do Dorival, mas antes disso, enquanto o Dorival estava trabalhando no Palmeiras, o Palmeiras jogou aquela Copa Euro-Americana, que alguns times europeus vieram para a América do Sul. É uma espécie de torneio de pontos corridos, onde não existia um campeão específico, e sim um continente campeão. Então a Fiorentina foi um desses times europeus que vieram para o Brasil, mas como foi a Fiorentina que veio para o Brasil e o Palmeiras tinha um ídolo em comum com a Fiorentina, que era o lateral Julinho Botelho, então esses dois clubes criaram a taça Julinho Botelho para o time vencedor desse confronto pela Copa Euro-Americana levantarem o troféu ao final do jogo. O time vencedor, então, ergueria a taça do troféu Julinho Botelho. Eu comemorei de zoeira, é claro, né? Porque o time estava numa desgraça danada, o time estava quase sendo rebaixado, e ali foi um respiro no meio daquela degola toda. Tanto que eu lembro de uma entrevista do Bernardo, ele dizendo assim para o repórter da Band, na época que passou o jogo, ele falou: é sempre bom ser campeão, né? Mas domingo a gente está de novo aí na luta para sair dessa zona de rebaixamento. Então, para tentar afastar da zona da confusão. Então, não comemorei de zoeira, mas assim, não vai ser lembrado, né? Isso é fato. Ou não Então, nesse comemorei. Ou não encaixa. comemorei. Mas se você comemorou, então
Eu É comemorei que eu de não zoeira. comemorei, mas porque não vai ser lembrado também. Eu nem Não lembro vai ser. hoje. Se hoje eu já não lembro mais, imagina daqui 20 anos. Eu acho que as duas categorias estão corretas, né? Tanto ou Sim. não vai ser lembrado quanto não comemorei. Mas eu, assim, ó, eu acho que pode ser que uma pessoa tenha comemorado esse título. E eu duvido que tenha uma pessoa que vai lembrar dele daqui 20, 30 Ah, sim. anos. Ou Com você acha que certeza, não alguém vai vai. lembrar? Não, não vai. Não vai. Não vai. Possível. Eu Possível. acho, então eu acho que talvez o não vai ser lembrado, é melhor, por esse Pode ser. motivo, ou não Pode comemorei ser. mesmo? Pode ser. Não vai ser Pode ser. lembrado. Aí depois começa uma hegemonia verde e branca, que começa na Aí. Copa do Brasil de 2015, né? Aí tudo muda, Aí. vem o Allianz Parque, que veio no final de 14, enfim, mas vem o Allianz Parque, vem a Crefisa, vem dinheiro do Paulo Nobre, vem reforços, vem um Zé Roberto, vem um Dudu, e aí o Palmeiras começa a montar times fortes e vem título praticamente todo ano, né? Agora a gente vai ter uma sequência de títulos importantes de fato, e agora eu acho que dificilmente algum desses não comemorei, enfim, tem um ou outro ali meio duvidoso, mas aí vem Tem. primeiro a Copa do Tem. Brasil de 2015, que foi o Sim. primeiro título dessa era Crefisa, ou enfim, como queira chamar. E o primeiro E título aí? no Allianz Parque também, né? A gente tem que Sim. lembrar que ele tinha sido inaugurado apenas no ano. Bom, para mim tá ali no Supremo também. Quem estava naquele dia no Allianz Parque, naquela final contra o Santos de 2015, no dia 2 de dezembro, fala que naquele dia as arquibancadas quase caíram, de tanto que a torcida vibrou, de tanto que a torcida estava naquela euforia, cara. Então, para mim, essa Copa do Brasil de 2015 é o grande símbolo dessa reconstrução do Palmeiras. Então, eu colocaria no nível supremo por conta disso. É o nosso grande cartão de visitas, né? É a partir dali que começa, como você falou, essa hegemonia verde. Então, eu destacaria Supremo. Não comemorei mais que de 2012, mas comemorei quase tanto quanto. Então, eu colocaria talvez no muito importante, nesse sentido de entender que foi um cartão de visita mesmo. E eu acho que Sim. isso entra na questão do talvez muito importante, porque era uma afirmação desse projeto que estava É, se iniciando. Talvez se não ganhasse nada em 2015, não sei se ganharia títulos em 2016 como ganhou o brasileiro. Então, pode ser que não ganharia nada, enfim, esse projeto seja um pouco arruinado. Então, talvez eu colocaria muito importante porque, putz, eu não sei se eu tive uma comemoração suprema, você talvez não o lembra? trauma de 2012. Não, eu lembro, eu comemorei, mas tem muitos títulos que eu comemorei mais, inclusive a Copa Ah, do entendi. Brasil de 2012. Eu acho que tem uma Aham. lista que eu comemorei mais, eu particularmente, né? Sim, E óbvio, quem estava no estádio é outra coisa, né? Eu não estava. sim. Mas talvez aquele pé atrás, porque em 2012 a gente vence a Copa do Brasil e depois é rebaixado, então É que a depois gente não daquela seria Copa do rebaixado. Brasil de 15 não dava para cair, né? Porque a temporada Não, acabou naquele jogo. sim, a gente não seria rebaixado, eu ia completar. Mas é que no sentido de, tipo, 2012 eu comemorei muito à toa, entre aspas. E aí 2015 é o mesmo título, a mesma Copa do Brasil. Eu já tinha Entendi. comemorado uma Copa do Brasil. Naquele momento, o que eu queria muito era ganhar um Campeonato Brasileiro. Porque eu nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão brasileiro. O último tinha sido Aham. em 94, eu tinha um ano, nem um ano ali. Então, a Copa do Brasil eu já tinha visto muito recente. Então, eu não sei se eu colocaria na comemoração suprema, e eu colocaria no muito importante. Não sei se você quer me convencer do Suprema, ou não sei como que a Ahn, gente faz. Não, foi muito importante. Histórico, você acha que. Histórico também não caberia, né? Então, eu não sei histórico, acho que Histórico. não. Ou foi muito importante, é que para mim, particularmente, foi supremo pelos motivos que eu elenquei, mas, claro, muito importante também foi por ter sido símbolo da reconstrução do Palmeiras. Ahn, Nossa, Não aquela Copa do sei. Brasil. Pelo contexto também, né? A gente ganhou nos pênaltis, também o Palmeiras estava desacreditado. Não sei se você lembra, mas a mídia inteira estava falando que o Santos seria campeão, que o Santos Sim. amassaria o E foi Palmeiras. uma vingança do Teve, Paulista, né, para o Santos. foi uma vingança do Paulista, das provocações do Ricardo Oliveira, que era o centroavante do Santos. Sim, Então tinha toda uma atmosfera muito peculiar e muito interessante em cima desse jogo do dia 2 de dezembro. Não sei se você lembra, mas teve um grande ato para o Palmeiras jogar contra o Santos. Então, teve uma longa espera, né? A gente ficou o mês de novembro inteiro esperando essa final. É. Então, aquela atmosfera que se criou
Quando o Fernando Praz, se o Praz fizer o Palmeiras é campeão, se o Praz fizer o Palmeiras é campeão, cara, ali foi difícil. Foi difícil segurar a emoção aquele dia. Eu acho que talvez pode ir no Supremo, então teve o elemento do Praz, né? Que acho que foi Sim, um ponto extra ali que fez a comemoração ser maior, talvez, né? Teve exatamente. um elemento extra. Tá, vou pôr Teve. no Supremo, então. Aí depois veio o Brasileirão de 2016. Seu título. Esse eu confesso que foi um Supremo para mim. Foi a. Ganhar o Brasileiro eu vi que era legal demais. Assim, ganhar um torneio de pontos corridos, cara, é bem. Principalmente as primeiras, assim. Depois você vai ganhando alguns e tal. Você vê que a final é mais comemorado do que um pontos corridos, né? Sim. O último Brasileiro, Claro. enfim, a gente vai chegar lá, mas nem teve tanta comemoração, né? Enfim, a gente vai chegar lá, mas o pontos corridos você já vai esperando que você vai ganhar. Então a comemoração nem sempre é muito suprema. Mas como esse a gente não ganhava desde 94, enfim, para mim foi suprema. Não sei para você. Não, para mim também, para mim também. Esse Brasileirão de 2016 a gente foi ganhando e comemorando as prestações, né? Conforme ia se aproximando o dia do título, não sei se você lembra, mas alguns semáforos de São Paulo tinha aquele pezinho no verde e o ai, 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 tá chegando a hora. Então o palmeirense estava tão apreensivo por esse título, cara, que também criou uma atmosfera ali naquele ano de 2016, também com contexto, porque logo que o Palmeiras é eliminado do Paulistão pelo Santos e da Libertadores, que o Palmeiras cai inclusive na fase de grupos, o Cuca dá uma entrevista para o Globo Esporte dizendo que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, jogando uma pressão até desnecessária, dependendo do ponto de vista, né? E aí depois começou-se também o Cuca a trabalhar a cabeça dos jogadores. O próprio Cleiton Xavier esteve aqui com a gente recentemente e falou da busca incessante do Cuca por esse título, né? Então, para mim foi supremo também, cara, sem dúvida alguma. E foi nesse ano que começou o cheirinho do Flamengo, né? Foi nesse ano que Também. começou a rivalidade com o Flamengo, Então, foi as então provocações. teve esse negócio do cheirinho aí também. Isso aumenta sempre a comemoração. E aí depois a gente vence outro brasileiro, 2 anos depois. 2017 a gente passa em branco, né? A gente é vice-campeão brasileiro, eu acho. E aí em 2018 a gente vence outro. Assim, não foi comemoração suprema, porque a gente tinha acabado de vencer, e esse Exato. é aquilo que você vai já vendo em que rodada vai ser campeão, então não tem aquele jogo mágico assim que você comemora muito. Óbvio que vai ser lembrado esse título, eu acho, óbvio que eu comemorei. Aí talvez ficaria muito importante ou histórico, não sei exatamente classificar. Eu acho que pode ser muito importante, né? Se a gente for analisar pelo contexto, quando o Felipão chegou, esse Brasileirão de 2018 não era nem o foco era nas Copas. O Palmeiras acabou caindo na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil. O Felipão conseguiu montar 2 times naquele final de temporada e o Palmeiras foi campeão com o time reserva, né? O Palmeiras não perdia e às vezes o Palmeiras empatava, ganhava e não saía da 6ª colocação. Eu lembro até que o Felipão foi perguntado numa coletiva, e aí, Felipão, tá invicto há tantos jogos e tal. Aí ele falou, mas a gente ganha e não sai do 6º. Então, aí chegamos. Então, mas também para mim não foi supremo. Mas então você acha que não entraria no histórico? Por ter sido uma volta por cima do Felipão ali, depois do 7-1, pode ser, ser o Felipão no Palmeiras, e por ter sido campeão com time reserva. Isso é histórico. Pode ser. Porque Pode ser histórico, o muito importante, eu não sei se esse brasileiro em específico é mais importante que os outros para a história, assim. Eu acho que é só mais um brasileiro que o Palmeiras ganhou. É importante, mas eu não sei se é muito marcante para a história. Agora, histórico, talvez seja, entendeu? Por esses contextos. Pode ser, por esse contexto, sim. É verdade. É o grande título do Felipão depois do 7-1, né? É o grande título dele. Então foi o maior título que ele conquistou e foi o primeiro brasileiro dele pelo Palmeiras, né? Também. Foi. Ele já tinha vencido Copa do Brasil, Libertadores, Mercosul. Eu acho que ele nunca tinha sido campeão brasileiro, tinha? Eu acho que não, né? Acho que ele não tinha esse título. Eu acho que pelo Grêmio ele foi campeão, não foi? Ou não? Deixa eu dar um Google rápido aqui, mas eu acho que não. Mas, não sei. Ou ele ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio. Talvez sei que ele ganhou um título nacional pelo Grêmio. Vamos ver se a gente consegue ver aqui os títulos do Felipão. Se ele tem algum campeonato brasileiro. Ele tem o Campeonato Brasileiro de 1996. Ele já foi campeão pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Brasileiro. Mas de pontos corridos foi o primeiro.
Eu acho que pode encaixar no histórico por ter esses contextos, assim. É É. que é difícil, assim, não sei, não tem uma categoria ou outra, assim. Intermediária, né? Então. Aí Mas depois tá bem temos. ali. Aí depois temos um torneio que foi amistoso, né? A Florida Cup de 2020, é um torneio amistoso. Eu também não comemorei e Também provavelmente não. não vai ser lembrado. Eu acho que Sim. entraré É, nessas duas. sim. É um torneio Talvez. amistoso, né? Mas foi em cima do Corinthians, de certa forma. O Corinthians estava participando daquele torneio e foi o primeiro título do Luxemburgo na temporada de 2020 com o Palmeiras. Então, Sim. mas assim, era um torneio amistoso, Talvez, Florida Cup. talvez seja o mesmo argumento do Julinho Botelho, que pode ter sido. Alguns pode ter comemorado, mas dificilmente vai ser lembrado Dificilmente. daqui E 20, 30 assim, anos. o Palmeiras ganhou o título voltando para São Paulo. O Palmeiras, o Felipe Melo ergueu a taça no avião, dentro do avião, que não Sim, era da Leila. ali no estádio estava só o Gagliotti e alguns dirigentes, né, É, se eu não me engano. sim, Então, assim, a importância é zero disso aí, não muda nada. E depois ganhamos o Paulistão, né, de 2020 com o Luxemburgo ainda, em cima do Corinthians. sim. Eu Que não é o sei, próximo cara, título. assim, eu não sei. O Paulistão. Ah, cara, Assim, eu tenho minhas dúvidas até se isso é vai ser difícil. lembrado Essa é esse difícil. título. É. No, Hum, é que assim, foi em cima do Corinthians, beleza, mas eu falo assim, o Palmeiras tem 25 paulistas? Quantos tem? 20, vinte e 27, sei cinco, eu lá, acho, 20 né? alguma coisa. Então, será que esse de 2020 não se perde no meio desses, assim? Não sei. Não foi Tenho o mais minhas dúvidas. importante, não foi o mais lembrado, né? O mais É, lembrado, Paulista, talvez seja sempre daquele de 93. sim, é difícil um paulista ser lembrado, né? Dentro de É muitos, difícil, enfim. O de 2008 vai ser muito lembrado por esse contexto que a gente já falou anteriormente, né? De ser o primeiro título da nossa geração ali, de todo mundo que nasceu nos sim. anos 90 ali, foi o primeiro título que viu. E numa época que a gente não ganhava nada, igual o Paulista de 93. O Palmeiras sai de uma fila, querendo ou não, de 2008, o Palmeiras estava numa mini fila ali, né? Não ganhava nada desde 2000, ganhou a Série B, mas enfim, É, ninguém não conta vamos muito. contar. Então, foi o único título de 2001 a 2012, 2011, né? Foi o único título que o Palmeiras ganhou. Por isso que o Foi. Paulistão de 2008 é lembrado. Agora, o Paulista de 2020, nessa era Crefisa, eu acho que vai ser só mais um título daqui 20, 30 anos. Vai ser igual o Paulista de 71, sei lá, se o Palmeiras ganhou. Que ninguém lembra com detalhes quem foi a É, final, quem fez os gols, sim. enfim, como foi a campanha. Quando você tem 25 títulos paulistas, é difícil você lembrar, né? Tem os mais Sim, marcantes, mas esse contra o Corinthians, até pelo contexto pandêmico também que a gente vivia, que tinha muitas restrições de comemoração, isso pode ter atrapalhado um pouco é, também. sim. Então, eu acho que talvez seria o não vai ser lembrado, porque assim, muito importante não foi. Histórico também não. Também não. E Supremo é o que você falou, nem deu para comemorar tanto por causa da. Mas também a gente É, comemorou do jeito que deu, o- porque foi em cima do Corinthians, sim. era um título. Eu Mas não vai colocaria ser no não vai ser lembrado. lembrado, eu Realmente acho. não será É só lembrado. mais um título da era Crefisa, é só mais um título paulista do Palmeiras. E aí depois vem a Libertadores de 2020, né? Aí já Putz. com o Abel Ferreira foi o primeiro título do Abel. Ele chega já no mata-mata, né? Eu acho a primeira fase é o Luxemburgo que faz, o Cebola acho que Sim. pega um ou dois jogos ali. O Abel chega no mata-mata e o Palmeiras vence a final contra o Santos. Também praticamente sem torcida, né? Tinha pouquíssimas pessoas, só convidados, não teve venda de Sim. ingresso. Mas, cara, eu acho que acaba sendo ou histórico ou comemoração suprema, porque É foi a. Libertadores, né? É Libertadores, não tem como, é no mínimo histórico. Não Mas dá só para tratar como importante. você colocaria essa Libertadores de 20 no mesmo patamar da de 2021? A gente tem que pensar nisso também. Eu comemorei mais a de 20, sendo sincero. Eu também, porque a de 20 foi a primeira mais lúcida, né? A primeira grande. Sim, A de 99 eu tinha 8 anos de idade. Então, quer dizer, a você talvez primeira. nem se lembre. Então, ganhar uma Sim, Libertadores, mesmo com restrição de pandemia, pô, cara, a gente viu que é sensacional. É muito mais gostoso, né?
ganhar uma Libertadores com um brasileiro, como você falou. Você tinha falado do Campeonato Brasileiro, que é muito então, bom ganhar, mas Libertadores é difícil comparar. Não, e a gente ganha com gol no último lance, praticamente. Isso Não, dá um cara, gosto a mais na comemoração, assim. A nossa, vibração é diferente, né? Quando tava você muito faz um gol no último apreensivo. segundo, assim, Sim, praticamente. Um jogo sim. muito tenso, muito duro, né? Aquele jogo. É claro, a gente ter ganhado do Flamengo é porque era o Flamengo, tinha uma rivalidade muito grande na época. Mas também o Santos é um rival do Palmeiras, né? Historicamente mais que o Flamengo. No momento ali, a rivalidade com o Flamengo estava mais aflorada que com o Santos. Sim. Mas é o que você falou, a gente não sabia que seria campeão no ano seguinte em cima do Flamengo. Se eu soubesse, eu não comemoraria tanto, É, esperaria claro. comemorar mais contra o Flamengo. Mas assim, porque assim também, a gente cresceu vendo a Libertadores como algo muito difícil de ganhar, algo meio inalcançável, assim. E tinha uma O maior piada campeão no também Brasil. com o Palmeiras. Por Mesmo que uma piada? com o Palmeiras tendo já vencido a Libertadores, quando a gente falava, não, esse ano a gente vai ganhar a Libertadores. Aí o pessoal, vai nada. Era um time um pouco desacreditado em Libertadores até então. Apesar Sim. de ter tradição. Mas todo brasileiro, no geral, né? É o que eu ia falar, o maior campeão brasileiro tinha 3 títulos, tem até hoje, só 3 títulos. Então, assim, Sim, você pensar num torneio que já tem, sei lá quantos anos, quantas edições, pois um é. país não ganhar, um time não ganhar mais de 3 vezes, é muito pouco. Então, assim, a gente sempre viu a Libertadores como algo muito difícil. E aí a gente falou, mano, a gente ganhou a Libertadores. E É. quando a gente ganha do Santos, eu achei que a gente ia ganhar outra daqui 100 anos só. Sim, eu também. Então eu comemorei muito. Para mim foi uma comemoração suprema. Para mim também. Supremo. Não tenho a menor dúvida, muito supremo. Sim. Aí depois vem a Copa do Brasil em 2020, que eu não comemorei tanto assim. Foi estranho, O né? adversário, o Foi bem adversário não estranho. era tão difícil, o jogo Apesar foi de ter sido o fácil, a gente Grêmio. já. Então, mas era um Grêmio fragilizado, era um Grêmio freguês, do Renato Gaúcho freguês. O Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo lá na casa deles, então isso dá uma esfriada um pouco no título. A É. gente já tinha visto muitas Copas do Brasil e a gente ia acabar de ganhar a Libertadores. Então, assim, nada que a gente ganhasse Diminuiu. depois ia ser. É, Ia comemorar mais. é. E assim, não sei se chega a ser histórico, eu acho que lembrado vai ser. O Palmeiras não tem tanta Sempre Copa do será. Brasil É, tem assim. só. Eu colocaria na categoria muito importante mesmo. Muito importante, Porque eu tá acho cravado na também. história, o Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil, e esse título foi o último que a gente ganhou, e foi um título Sim. importante pro Abel também, né? Tá lá na galeria de Também para troféus continuidade dele. do Abel, né? Para É uma importante. confirmação do Abel ali também. Ele tinha acabado de chegar no Brasil, já ganhou o segundo É, título ali. Para é ele muito foi importante. importante. Sim, é muito importante. Eu Então, acho até que o Abel ele tem algumas surpresas assim com esse campeonato. É um campeonato que, apesar dele ter ganhado em 2020, é um campeonato que o Palmeiras não vai tão bem assim com o Abel, né? Ganhou esse campeonato de sim. 2020 aí com aquelas restrições e tudo mais, mas em 2021 a gente foi eliminado pelo CRB, aí no ano passado daquela maneira esquisita pelo São Paulo, esse ano de novo pelo São Paulo. Então, 2020 ali foi fora da curva mesmo, a Copa do Brasil. Mas é E o importante, Abel muito já importante. chega. E o Abel já chegou praticamente nas quartas de final, né? Ele estreia no jogo e classifica para as quartas. É, Mas o Palmeiras já tinha vencido na ida, acho que por 3-0 contra o sim. Bragantino, Bragantino. né? E o Bragantino nem era um time tão forte ainda, igual é hoje. Então, assim, É. foi o primeiro ano dessa parceria com a Red Bull. Então, o Abel pegou o time praticamente nas quartas já. Talvez por isso que ganhou, porque o Abel, desde o começo, ele não se dá muito bem com a Copa do Brasil. Pode ser. E foi meio fácil também, né? Vamos ser sinceros aqui. A gente pegou o Ceará nas quartas, o América Mineiro na semi e um Grêmio fragilizado na final. Então, Foi assim, não estranho foi uma aquele Grêmio na campanha tão final. difícil. Então, É, por isso também que não dá para considerar histórico. A gente não sim. teve uma comemoração muito, assim. Mas é importante, ganhar uma Copa do Brasil é sempre Sim, importante. sempre importante. Sim, É. e aí depois vem outra Libertadores no ano seguinte, 2021, na verdade no mesmo ano, né? E É. as duas foram em 2021, enfim, mas essa de fato válida pela temporada 2021. É. É aquilo, Libertadores é Libertadores, foi em cima do Flamengo, foi na prorrogação, gol do Daverson, improvável. Eu acho que é a comemoração suprema também, não tem. Foi Supremo também. Não tanto quanto a de 2020, por Sim, exemplo, mas, pô, você ganhar com o gol do Daverson ali na prorrogação, não tem como não ser Supremo, né? Até pela rivalidade eu que os dois times carregavam. Não tem jeito. sim, naquele momento. Eu comemorei menos que 2020, mas ainda assim eu comemorei muito. Então, assim, Sim.
Eu comemorei mais, por exemplo, que as Copas do Brasil e que o Brasileirão, talvez, que a gente colocou ali como Supremo. Então, eu acho que foi Sim. muito próximo, abaixo da de 20, mas como não tem uma categoria assim, comemoração quase Suprema, então eu acho que tem que entrar no Supremo, não tem jeito. E aí depois a gente vence a Recopa em 2022, que foi consequência do título da Libertadores. A gente foi contratado de Paranaense, eu acho, que tinha ganho a Sul-Americana. Foi. Eu acho que entra nas duas últimas ali. Eu não comemorei ou não será lembrado. Cara, esse eu não comemorei, de verdade. Eu gostei de ter ganhado o título, mas assim, eu lembro que eu Eu tava também não. até viajando de ônibus, mas eu vi, pô, foi campeão. Pô, legal, mas era meio que obrigação o Palmeiras ter sido campeão depois daquele vexame do ano anterior, né? Então, mas eu não comemorei esse título da Recopa. Acho que é legal ter, mas eu Eu não também não. comemorei. Eu também não comemorei. Eu acho que cabe eu não comemorei, porque eu não vai ser lembrado. Assim, analisando friamente, parece que não vai ser um torneio lembrado daqui 20 anos, mas a gente não pode cravar, porque tá rolando a Recopa. Pode ser É, que ganhe proporções maiores, vire um torneio mais importante, tem sim. algum elemento novo que valoriza mais a competição, e, enfim, dê vaga para alguma coisa no futuro. Então, eu não posso cravar que daqui 20 anos ninguém vai lembrar desse torneio, e é um torneio internacional, querendo ou não. Então, eu Claro. acho que é sempre. Assim, o Palmeiras não tem tantos títulos internacionais, nenhum time tem, né? Tem time que nunca ganhou um título internacional, esse então eu acho que falar que não vai ser lembrado não tem como cravar, É mas não difícil. comemoramos. Então, acho que eu não comemorei. E depois. Não, foi certo. Aí depois vem o Paulistão de 2022, que a gente ganha em cima do São Paulo, aquele 4-0. Cara, esse beirou comemoração suprema, assim, apesar de ser um Paulistão, a gente falou que o Paulistão é difícil de ser marcado. É que, assim, naquele jogo, quem assistiu aquele jogo, provavelmente quem estava no Allianz, eu acho que o Everton falou que ele nunca tinha visto o Allianz daquele jeito, desde que ele chegou no Palmeiras. Aquele 4-0 foi uma virada improvável do São Paulo, vingando 2021, que a gente tinha perdido para eles na final também. Foi um dos títulos que eu mais comemorei. Porém, eu acho que daqui 20 anos vai ser só mais um paulista ainda assim. Mas quem viveu o ano de 2022, quem assistiu essa final, É comemorou histórico. muito. É histórico. Ganhar de 4-0 do São Paulo em uma virada improvável, como você relatou, cara, é histórico. É histórico. Não sei se não vai ser lembrado. Tá muito fresco ainda, né? Faz só um ano e alguma coisa que esse título foi conquistado. Mas eu colocaria na categoria histórico pelo contexto, cara. Não vai ser lembrado, ainda não consigo definir exatamente se ele vai se perder tão fácil quanto um Paulistão contra o Corinthians de 2020, que foi ganhado nos pênaltis, onde ali qualquer um podia ser campeão. Contra o São Paulo, não. Tinha um contexto por trás. Acho que pode Sim. ser história. Eu ficaria talvez com o histórico ou com o Supremo, porque eu acho que talvez vai ser lembrado sim, a gente comemorou muito, e não é um torneio importante, né? Então ficaria entre o histórico e o Supremo. É que eu não sei se é uma conquista também assim tão histórica, apesar desse contexto de ganhar de 4 de um rival na final. A gente lembra até hoje dos 4-0 no Corinthians em 93, virou Sim. até música, mas talvez não só pelo placar, mas por ter saído da fila aquele Paulistão de 93. Esse, o Palmeiras já vinha empilhando taças. Então eu não sei se entra no histórico ou no Supremo. Porque a gente Porque comemorou muito. Supremo eu não colocaria na mesma. É porque Supremo eu não colocaria na mesma prateleira que Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então, esses títulos são muito mais importantes que aquele Paulistão de 2022. Então, para mim, ficaria só no histórico por conta disso. Ele é menos do que Sim. Supremo se a gente for comparar as Mas é outras que o comemorações histórico que a tem um gente elemento. teve. É que o histórico tem um elemento de ficar para a história. Você acha que esse título vai ficar muito na história, muito marcado na história do clube? Você acha que você vai contar para seus filhos, para seus netos desse Paulista de 2022, assim? Você acha que é um título histórico, assim? Esse que me pega, talvez a palavra histórico. Eu entendo tá abaixo da Libertadores, mas talvez a Sim. palavra histórico é que me pega um pouco. Pode ser, a palavra histórico dá um peso maior, né? Mas assim, pelo menos muito importante, né? Pode ser. Pode ser. Não, eu não sei se eu falaria para os meus filhos sobre esse campeonato paulista de 2022. Não sei. Confesso que não sei. Não tenho essa certeza. Mas como o Supremo ele não é, cara, então eu fico entre histórico É e que muito também não, importante.
É que também não é um título importante, assim, para a história, se for ver. Não mudou o time de patamar, não é um Não. título importante. Mas aquele também, ele será lembrado, eu acho que ele será lembrado, Sim, e será não, lembrado, a gente comemorou. e não comemorar, e não comemorei uma mentira, porque a gente comemorou. A gente comemorou muito, A inclusive. gente comemorou muito, inclusive, exatamente. Eu ficaria entre muito importante e histórico ali, cara. Pendendo até mais pro histórico, para ser bem sincero. Entre muito importante e histórico, eu fico com histórico. Histórico, Porque eu não consigo ver importância nesse título, sinceramente. Eu não consigo ver importância. Eu acho que a gente vai lembrar mais por outros elementos do que pela importância desse título, eu acho. Sim, Porque pode ser. importância não teve nenhuma. Hoje em dia o Paulista não tem mais importância. Eu estava Não entre tem. Supremo e Histórico, mas o Histórico é o incomum entre nós, então Sim. vou ter que pôr no Histórico. Aí depois veio o Brasileirão do ano passado, que foi o primeiro brasileiro do Abel Ferreira, né? E aí? Só que é mais um brasileiro para a história do clube. Pro Abel é Mas pro histórico, Abel é né? histórico. Pro Abel é Mas histórico. para a história do Palmeiras, para os 109 anos do Palmeiras, que é o que estamos comemorando hoje, não sei. Pô, mas eu acho que Eu acho que é só muito importante, porque é um título importante, um brasileiro, Mas mas você eu não não acha sei que se um foi um título Brasileirão é sempre histórico. histórico? O Palmeiras ele só é o maior campeão nacional por conta dos campeonatos brasileiros que o Palmeiras ganhou, né? E para manter esse slogan de o maior campeão do Brasil, ter um título do Brasileirão é fundamental. Então, ter um Brasileirão a mais na galeria de troféus faz toda a diferença para ser histórico. O Palmeiras carrega esse estigma de ser o maior campeão do Brasil, né? Isso está no ônibus do Palmeiras. Isso está nos slogans, nas redes sociais do Palmeiras. Então, eu colocaria como histórico. Mas será que talvez não entra no muito importante? Tipo, é muito importante para construir essa história de maior campeão nacional. Não sei. É porque eu não sei se Também. teve algum elemento a mais para ser um título histórico. Assim, eu não consigo ver muito. Não sei. E é um título que é engraçado também, porque ele entra quase no não comemorei, né? Porque o Palmeiras foi campeão sem jogar, né? Foi o Inter perdeu, empatou, sei lá, tropeçou, o Palmeiras foi campeão. A gente foi para Vargas aqui, que a gente comemora os títulos em Ribeirão, e tava vazio, assim. Parecia que nem foi campeão, não aconteceu nada. Eu acho que beira próximo do não comemorei. É que a gente comemorou, e não tem como não comemorar um título brasileiro. Mas, assim, o Palmeiras ainda ganhou sem jogar. Eu não sei se... Isso foi culpa da Globo, hein? Isso daí então... teve culpa deles no cartório aí. Então, assim, e era um título que a gente já sabia que ia ser campeão há muito tempo, Sim, né? já Então, sabia. assim, eu não sei se teve tantos elementos históricos nesse título, assim. Contextos, o Palmeiras já vinha ganhando brasileiros recentes, ganhou duas Pensando por esse Libertadores lado, não. recentes. Eu Pensando por acho esse que eu lado, iria no não. muito importante, porque Então é muito vamos de muito importante importante. para se firmar como maior campeão nacional. Então vamos nessa. Sim. E aí depois veio a Supercopa do Brasil. Aí são os dois títulos esse ano, né? O Palmeiras venceu a Supercopa no comecinho, em cima do Flamengo 4-3. Você estava nesse jogo, inclusive, não Eu tava? estava no estádio, cara. Para Para mim foi você o deve ter sido Supremo, porque eu ou estava no até estádio. histórico, porque é um negócio que você vai lembrar. É Pô, verdade. eu tava Histórico. naquele. Para Para mim foi você, histórico, é é verdade. Para mim foi histórico, histórico. mas Para mim foi histórico. para a história do clube não é, né? Não... Para a história do clube não é. Eu não sei que peso. A Supercopa é um torneio novo, né? Teve poucas edições nos anos 90, voltando agora. Eu não sei também o que pode acontecer com a Supercopa, se eles podem fazer como a Supercopa da Espanha, por exemplo, de ter mais times. Eu falo, é o mesmo caso da Recopa. A gente não pode cravar que daqui 20 anos não vai ser lembrado, porque pode ser que esse torneio se modifique, Pode ser. E fique maior e dê vaga para alguma coisa. E o pessoal vai lembrar que o Palmeiras venceu o Flamengo, que na época tinha uma grande rivalidade também. Enfim, teve todo aquele histórico, apesar de ser um torneio de começo de temporada, não tem importância. Então, mas entre não comemorei e não vai ser lembrado, eu descarto, porque eu acho que a gente comemorou. E não vai ser lembrado, eu duvido muito pela maneira com que foi o jogo. Só que muito importante, cara, para a história do clube. Pô, não é que uma Supercopa não é muito importante para a história do clube, para de nenhum clube, eu acho, né? Uma Supercopa. E histórico, putz. Também não vai estar na história do clube, eu acho. Provavelmente não. É uma Supercopa. É uma Supercopa.
Caramba. Eu acho que vai ter que ir pro nem vai ser lembrado, então, porque eu não consigo pôr importância num título desse hoje. Pode ser que daqui 10 anos tenha importância esse título. Para a história do clube, pode ter não vai ser lembrado. A gente não sabe. A gente está fazendo um exercício de futurologia aqui. Em Mas para a história do clube pode ser. Aparentemente, não parece que vai ser um título lembrado. Sim. Então, não sei, é o que mais se encaixa. Infelizmente, não tem outra categoria aqui. Eu acho que não vai ser lembrado. Mas para você e para a Duda aqui, que também comentou aqui, vai ser histórico, mas a gente está analisando mais a história do clube, né? E por fim, temos o Paulistão desse ano, que é o Paulistão Rei, né? A taça é até diferente. Só o Palmeiras essa taça me pega taça. muito. Essa taça me pega. Eu não sei se todo mundo vai lembrar que o Paulistão de 2023 foi o Paulistão Rei. Eu acho que muita gente nem lembra disso hoje já. Quem dirá daqui uns anos, eu tenho muitas dúvidas. Mas eu acho que não vai ser lembrado. A taça me pega pela coroa do rei. Mas eu acho que daqui 10, 15, 20 anos esse Paulistão não vai ser lembrado. Foi em cima da Água Santa, era uma obrigação do Palmeiras ter vencido. Sim. Então. Eu acho que é igual o Paulistão de 2020, assim. É só mais um na história do clube. Só mais um nessa era vitoriosa, Crefisa, era Abel, como queira chamar, era Dudu, sei lá. É só mais um título. E é só mais um Paulistão. É isso, não teve um rival. O Palmeiras não enfrentou nenhum rival, nem nas quartas, nem na semi, nem na final. Só pegou time pequeno, era obrigação ser campeão, foi. Eu também acho que não vai ser lembrado no sentido de importância ou de ser histórico. Enfim, é só mais um Paulistão. Então, acho que fechamos por aqui. Fechamos. Os títulos do Palmeiras. Passamos a régua. No século XXI, só passando rapidinho, assim, antes que xinguem a gente, quem vê só agora, né, vê todos os argumentos que a gente usou para classificar cada um, porque quem vê essa imagem pode se assustar com algumas coisas, né, um Paulistão histórico, enfim, pode se assustar com algumas coisas, mas comemoração suprema, a gente colocou Copa do Brasil 2012, 2015, Brasileirão 2016, Libertadores 2021, títulos históricos, Brasileirão 2018 e Paulistão 2022, títulos muito importantes, a Série B de 2003, Paulistão de 2008, Copa do Brasil 2020, Brasileiro 2022. Não vai ser lembrado Julinho Botelho 2014, Florida Cup, Paulistão 2020, Supercopa do Brasil 2023 e Paulistão 2023. E títulos que não comemoramos, a Recopa de 2022 e a Série B de 2023. Então, passamos a régua. Temos uma história brilhante de muito título. Só nessa imagem aqui, só no século XXI, já é maior que muito clube, né? Quase todos, já né? Tem mais Libertadores que muito clube, mais Brasileiro que muito clube, mais Copa do Brasil que muito clube. Então, assim, isso é só do século XXI. Palmeiras tem uma história aí de 109 anos que completa hoje, mas só nesse período curto aí de 20 anos, praticamente, Palmeiras já tem mais história que muito rival aí, né? Exatamente, meu caro. E espero que venha mais títulos ainda em 2023, né? Na verdade, a gente está esperançoso por um. Vamos ver se vem. Vamos ver. Vamos torcer aí que a gente consiga chegar nos 110 anos com, de repente, mais uma Libertadores, um Mundialzinho aí que seja, quem sabe. Quem sabe? Ou mais um brasileiro. Um Mundialzinho. Vamos ver. Exatamente. Então, encerramos aqui a nossa tier list e é isso. Acho que nosso videozinho especial de aniversário do Palmeiras, 109 anos. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e se manifestem se vocês discordam de alguma coisa, concorda, comenta aí, deixe seu comentário. O que você mudaria da nossa tier list, não é isso, Thiago Furá? Exatamente, e desejando um feliz aniversário para o Palmeiras, né? Feliz 109 anos de história, que venha muito mais anos por aí, recheados de títulos. Exatamente, então voltamos aí a qualquer momento. Temos pós-jogo, né? Amanhã contra o Vasco. Enfim, sempre estamos aqui em pós-jogo, sempre tem entrevistas incríveis, né? Temos várias coisas boas por aí. E se torne membro, enfim. Ajuda nós aí, esteja com a gente mais esse ano do Palmeiras. Valeu, isso aí. Até a próxima, então. Tchau.